paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista sobre os profetas de Deus. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 3, que tem como título Ninguém se esconde de Deus. E essa lição está escrita lá na Bíblia, no livro de Jonas, no capítulo 1 e no capítulo 2. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler com todos os detalhes tudo o que acontece nessa história. Amém? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse personagem de hoje. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele, que você já ouviu alguma história, já assistiu algum desenho, já ouviu alguma música que fala sobre ele. Sim, ele é muito famoso, muito conhecido. Será que ele é conhecido por uma coisa boa ou por uma coisa ruim que ele fez? Será que você consegue me ajudar nessa história? Jonas, ele tinha uma missão. Qual era a missão dele? Era ir pregar a palavra de Deus lá em uma cidade chamada Nínive. Sim, Nínive era uma cidade de pessoas muito malvadas, que gostavam de mentir, de bater nas pessoas, que gostavam de roubar, de matar. Tudo que tinha de ruim que as pessoas pudessem fazer acontecia lá em Nínive. Sim, e o Senhor não estava feliz com o que estava acontecendo. Ele queria que aquelas pessoas se arrependessem. Senão, ele iria castigá-las por toda a maldade que eles estavam cometendo. E ele chamou o profeta Jonas. Lembra que os profetas são aquelas pessoas que Deus chama para falar aquilo que o Senhor quer entregar para o povo? Então, Jonas foi um deles também, assim como Elias, assim como Eliseu, que nós já estudamos lá nas lições passadas. E o Senhor chamou a Jonas e deu essa tarefa para ele. Disse que ele deveria ir a Nínive e anunciar a mensagem de arrependimento. Sim. E Jonas se preparou para fazer uma viagem, porque ele não morava em Nínive, não estava lá perto. E ele precisava pegar um navio. Sim, precisava fazer uma viagem de barco para chegar até Nínive. E Jonas foi até o lugar onde comprava passagens e comprou uma passagem para um lugar chamado Tarsis. Nínive estava no caminho contrário e ele comprou uma passagem para outro lugar totalmente diferente. Tem alguma coisa errada aí, alguma coisa estranha. Ele entrou em um barco que não iria para Nínive. Sim, ele desobedeceu a palavra de Deus. Enquanto ele estava viajando, o Senhor permitiu que uma forte tempestade viesse sobre aquele lugar. E o barco começou a andar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E começou a entrar água dentro do barco e a chuva vinha batendo muito forte. E o vento levava ele para um lado, levava ele para o outro. E os marinheiros e os outros passageiros estavam completamente aterrorizados, assustados com aquilo que estava acontecendo. Eles ficaram com medo de morrer, porque a tempestade estava muito forte. Sim, eles começaram a pedir ajuda aos seus deuses. Cada um começou a clamar ao seu Deus, pedindo para que ele lhe desse socorro. Mas nada estava acontecendo, não resolvia. Por quê? Porque os deuses daquelas pessoas não eram o nosso Deus, não era o Deus verdadeiro. E aí eles não podiam fazer nada. E naquele momento, o capitão do navio começou a procurar se tinha gente precisando de ajuda no porão. E quando ele chegou no porão do navio, sabem o que ele encontrou? Eu acho que vocês sabem o que ele encontrou, né? Ele encontrou Jonas dormindo. Sim, enquanto todo mundo estava desesperado dentro do navio, Jonas estava tirando uma soneca, nem se preocupando no que estava acontecendo
Enquanto isso, as pessoas estavam jogando para fora do navio as suas bagagens, as suas malas, tudo aquilo que fazia peso, os seus alimentos. Sim, eles estavam se desfazendo de tudo para tentar que o navio ficasse mais leve e não afundasse, nada resolvia. E o capitão daquele navio foi e conversou com Jonas, pediu para que ele se levantasse, deixasse de dormir e fosse clamar ao Deus dele para ver se o Deus dele conseguia resolver. E aí Jonas falou para ele tudo o que estava acontecendo. Jonas disse que a culpa daquela grande tempestade que estava vindo sobre aquele barco era culpa dele por conta da sua desobediência. Jonas imaginou que se ele ficasse escondido lá no porão, ninguém ia encontrá-lo. Ele achou que se ele ficasse lá bem escondidinho, nem Deus iria achar ele ali dentro. Mas ele estava enganado, porque o Senhor ele consegue ver todas as coisas. E ali, através do capitão do navio, ele foi encontrado. E ele falou que se ele fosse jogado no mar, aquela tempestade iria acabar e tudo iria ficar calmo, que a vida deles estaria salva. E aí aquelas pessoas ficaram assustadas, com medo, preocupadas. Eles ficaram com medo, eles temeram o castigo de Deus se jogassem Jonas no mar, porque eles imaginavam que Jonas iria morrer. Mas mesmo nervosos, mesmo com medo do castigo de Deus, eles fizeram o quê? Jogaram Jonas do barco, lançaram ele ao mar, e no momento em que eles fizeram isso, a tempestade parou. O mar se acalmou, o vento parou de soprar com força e tudo ficou calmo. Aquele barquinho que estava agitado, começou a navegar tranquilamente, com muita calma, com muita paz. E eles reconheceram ali dentro daquele barco que o Deus de Jonas era sim o Deus verdadeiro, porque Jonas havia falado para eles que ele estava se escondendo de Deus, ele estava fugindo de Deus, e o que o Deus dele tinha feito tudo aquilo para que ele fosse castigado. Sim, eles, desde ali daquele barco, Deus já foi mostrando quem ele era e qual era o tamanho do poder e da força dele. E vocês sabem o que aconteceu depois de tudo isso? Será que a nossa história já acabou? Será que ela está pelo meio? Eu acho que ainda tem mais coisa. No momento em que Jonas foi lançado no mar, um enorme, um grande, um gigante, incrível peixe apareceu. Sim, um peixe enorme apareceu no exato momento em que Jonas foi lançado ao mar e engoliu Jonas. Sim, Jonas foi parar dentro da barriga daquele peixe. Olha só o que aconteceu. Ele estava escondido dentro do porão, achando que ia fugir de todo mundo, e não aconteceu nada daquilo. O Senhor estava vendo tudo que ele estava fazendo desde o momento em que ele decidiu comprar uma passagem para o lugar errado, desde que ele decidiu fugir para Tarsis. E ali, dentro da barriga daquele peixe, Jonas entendeu o que ele tinha feito, entendeu o tamanho, a gravidade do erro dele, e ali ele orou, pediu perdão, se arrependeu e começou a clamar ao Senhor. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou na barriga do peixe, clamando ao Senhor, pedindo pelo socorro do Senhor e se arrependendo. O Senhor permitiu que ele ficasse ali de castigo, sim, para pensar no que ele fez. Às vezes o papai e a mamãe não fazem isso também? Não colocam você lá no cantinho para você pensar naquilo que você fez de errado? Ou na escola também, você não fica pensando, refletindo quando perde o recreio. Você fez muita bagunça na aula inteira. Chegou na hora do recreio, não pode ir pro recreio. Tem que ficar sentadinho lá, pensando no que você fez, para você ter a oportunidade de se arrepender e buscar fazer o que é certo.
Foi isso que o Senhor fez com Jonas. E ali, na barriga daquele peixe, ele se arrependeu e ele tentou iniciar uma vida diferente. Tentou começar a ouvir mais a voz de Deus e obedecer. Jonas, ele não queria levar a mensagem de arrependimento para Nínive, não. Jonas queria que aquele povo se desse mal, sim. Ele fala, ai, nossa, mas esse povo de Nínive é tão ruim. Essas pessoas são tão malvadas. Ai, eu não quero falar de Deus para elas, não. Eu quero que elas sejam castigadas. Esse era o pensamento de Jonas. Isso que passava pela cabeça dele. Por isso ele não queria falar do amor de Deus e nem pregar o arrependimento. Mas o amor do Senhor era tão grande e ele também tinha amor pelo povo de Nínive. Ele queria que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, conhecessem o verdadeiro Deus. A vontade do Senhor é que todos nós possamos conhecer a Ele. E a nossa história não acaba aí, não. Depois de 3 dias e 3 noites, aquele peixe vomitou Jonas lá na praia. E essa praia era onde? Nínive, porque tudo que Deus faz é perfeito. Todos os planos do Senhor, são detalhadamente organizados. Nenhum plano do Senhor pode dar errado. Às vezes o seu plano pode dar errado, mas os planos de Deus, sempre dão certo. Eles nunca falham, Deus nunca comete um erro. E como o Senhor é o Senhor de tudo, até o Senhor dos animais, o Senhor deu ordem para aquele peixe que vomitasse ele ali em Nínive. E lá, naquele lugar, Jonas finalmente obedeceu. Jonas decidiu fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. E ele pregou, falou do Senhor, falou que eles estavam pecando, falou que o que eles estavam fazendo era errado. E eles sim se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. E a continuação dessa história nós vamos descobrir na próxima aula, na próxima lição, que você não pode perder, não pode faltar. Nossa próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Jonas. E o nosso versículo para memorizar de hoje, vocês sabem qual é? Ele está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 5 e no versículo 21. Ele diz assim: Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Provérbios 5, 21. Vamos falar mais uma vez? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Amém? Não se esqueça disso. Guarde essa palavra dentro do seu coração e não seja como Jonas. Não se esconda do Senhor, não desobedeça a palavra dele, mas busque andar em obediência e de forma que agrade os olhos e o coração do nosso Deus. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.